Olá, meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Levi Longaray, esse é o canal Bíblia em Foco. Nós vamos dando sequência sobre a matéria da heresiologia, falando hoje sobre o catolicismo romano, a Igreja Católica Apostólica e Romana. Queridos e amados irmãos, nós vamos agora dar uma síntese cronológica de todos os fatos ocorridos e acontecidos dentro destes séculos aí, algumas mudanças e alterações que a Igreja Católica fez ao longo da história, tá certo? E nós já estamos nessa parte concluindo nosso estudo sobre o catolicismo romano. Para mim, na minha opinião, a pior seita pseudo-cristã, porque essa se passa pela igreja verdadeira e não traz nada consigo da igreja verdadeira. Vamos então a essa síntese? Esses são alguns fatos importantes da história do catolicismo. Grave muito bem isso em sua mente, preste muito bem atenção. Em 197, o bispo da Igreja de Roma passou a pregar contra a divindade de Cristo. Esses são os maiores problemas que a Igreja Católica já passou a exercer ao longo da sua história. Vou reprisar e depois vou dar sequência. Os irmãos não percam, mantenha seu foco, sua atenção. Em 197, o bispo da Igreja de Roma passou a pregar contra a divindade de Cristo. No ano 312, Constantino, imperador romano, oficializou a igreja, estabelecendo o cristianismo como religião oficial do Estado. Aí entrou a estatal, igreja e Estado. No ano 400, foi introduzida a maior heresia da Igreja Católica, a oração pelos mortos e o sinal da cruz, logo após o purgatório. Tá certo? Em 431 surgiu o culto a Maria por influência dos sacerdotes das deusas romanas. Da onde que veio o culto a Maria? Por influência dos sacerdotes das deusas romanas. Em 593 começa a ensinar o dogma do purgatório com o objetivo de ganhar muito dinheiro. Então o purgatório foi uma ideia, como muitos pastores hoje têm dentro das igrejas, de usar um artifício, um meio para enriquecer e ganhar dinheiro. Enriquecer a igreja. Certa igreja estava passando por alguma dificuldade, o catolicismo romano, e eles entraram com esse dogma para ganhar dinheiro. No ano 600, o Papa Gregório I instituiu o ofício da missa, bem como o latim como língua oficial das missas. Mudou tudo. Quer dizer, não existe mais culto, nem reunião, agora é missa. E feita na língua latim para puxar para o original deles, para eles poderem mudar aí do culto para a missa. Em 609 foi legalizado o papado. Em 609 o papado se torna algo legalizado, com poder central mantendo sobre suas rédeas toda a hierarquia romana. No ano 758 introduz-se como dogma a confissão dos pecados ao padre por influência dos orientais, quer dizer, foi uma influência dos orientais para dentro da Igreja Católica a confissão de pecados para homens, uma vez ao ano, hoje exercida aqui no Brasil. No ano de 819, pela primeira vez, a Igreja Católica Apostólica Romana comemora a Assunção de Maria, admitindo a partir daí oficialmente que Maria foi elevada aos céus em forma corpórea, tal como Jesus. É muita aberração. No ano 880, decretam-se a prática de canonização dos santos, atribuindo ao Papa esse direito. Então, os papas católicos, quando morrem, se tornam santos, são canonizados. A maioria deles são embalsamados, como eram os faraós egípcios, e são colocados numa sepultura de vidro no Vaticano. Todos os papas católicos estão no Vaticano, sepultados numa sepultura de vidro e estão embalsamados. E eles se tornam canonizados como o grande Papa. Eu me lembro que na família do meu pai, chegava a me dar arrepio quando eu chegava lá dentro de casa. Isso quando eu era menininho, de 5, 6 anos, quando nós íamos visitar ele, tinha a foto, o quadro do Papa João Paulo II, por tudo que era compartimento da casa do meu avô, e eu ficava arrepiado de ver aquelas coisas. Hoje esse homem não é mais um homem normal, ele é um santo, ele está canonizado, você pode já orar por ele. Na verdade, orar não, porque hoje a Igreja Católica quer orar, mas a Igreja Católica nunca orou. Hoje eles dizem lá orar. A Igreja Católica sempre rezou, hoje eles trocaram, porque eles querem trazer o ecumenismo, hoje eles estão orando. Mas na verdade nunca oraram, eles rezam. Quem ora é a igreja, porque oração e reza
Tem muita diferença. Oração não é repetição de palavras, já a reza é repetição de palavras intermináveis. Então eu me lembro que eu tinha medo quando eu olhava para a foto daquele Papa, me dava uma coisa ruim na minha vida, e já era Deus estabelecendo um plano sobre a minha vida. E este homem hoje, ele é o padroeiro do Corinthians, se não me falha, do Fluminense, se não me falha a memória, Fluminense, se não me falha a memória, e ele também é um santo. Ele está como santo, as pessoas católicas podem rezar por ele, para chegar até Deus. Vamos à frente. Para isso foi estabelecido um processo de beatificação onde eram reunidas as provas de que aquela pessoa teria praticado praticados atos tais como milagres, curas e boas obras. Quer dizer, o Papa só se torna santo e canonizado se ele fez boas obras, que é uma obra de espiritismo, e se ele fez milagres. Isso aí é bem complicado, hein? Milagre, porque se a pessoa fizer milagre é um santo. Não, de forma alguma. Não existe regras estipuladas, humanamente falando, que tornem alguém santo. De forma alguma, eu posso fazer os maiores milagres em prol da igreja, curar, receber os dons, tudo do Espírito Santo, fazer uma grande obra. Eu não sou santo, eu continuo sendo um homem normal. A hora que eu tombar, acabou. Então é assim que funciona. Bom, vamos à frente, irmãos. No ano 998 foi estabelecido o dia de finados. Lembre-se que isso tudo é idolatria. Isso nunca existiu. Isso é prática do catolicismo romano. Não caia nessa. Eu tenho que ir no cemitério no dia de finado. Eu não vou em cemitério no dia de finado. Eu vou no dia que Deus me mandar. Eu vou lá olhar a tumba da minha falecida mãe, do meu falecido pai, que Deus já levou embora os dois crentes salvos. Vou lá com a florzinha natural, não levo flor de plástico, nada. E se eu tiver que olhar lá o túmulo e me lembrar deles, nada de ser pecado. E se eu tiver lembranças boas lá na beira do túmulo, e eu dizer, pai, me dá a mesma graça que um dia tu deu para minha mãe e tal, amém. São lembranças que vêm à tona. Mas cultuar em cemitério, adorar mortos, de forma alguma. Agora é um dever nosso como familiar, não vamos deixar o nosso ente querido lá jogado, a sepultura feia, tudo jogado. Vamos fazer uma sepulturinha bonita, é óbvio. É um ente querido que está ali, ó, os restos mortais de uma pessoa que nós um dia amamos, que amamos até hoje, que fez parte da nossa vida. Mas idolatrar pessoas em cemitério, em dia de finado, não, senhor. Eu, por exemplo, eu não tenho para mim dia santo, sexta-feira santa, eu não faço churrasco para não zombar de ninguém, porque eu não sou besta. Eu não sou um crente abestalhado que vou estar fazendo churrasco para jogar fumaça na face dos católicos, para zombar deles, não. Mas se eu tiver que comer uma carne assada na sexta-feira santa, eu como qualquer dia. Se eu ir no restaurante, eu como. Para mim não tem dia, porque o dia não existe por causa de Deus. Entendeu? Deus não existe por causa do dia, o dia que existe por causa de Deus. Então qualquer dia para mim é santo e eu faço qualquer coisa. Eu varro a casa meia-noite, a minha mulher que fica doida comigo. Chegou 10h30 da noite, 11 horas, porque eu estou sempre ajudando minha esposa em casa. Ela não pensa que casamento vai durar se você deixar a tua esposa fazer tudo sozinha. Não, senhor. Eu já passo a mão na vassoura, já deixo varridinha para de manhã cedo, todo mundo se acorda, tudo limpinho. Se tiver que varrer de manhã, eu varro. Então, para mim não existe, se o chinelo estiver virado, está virado. Se a tesoura estiver de uma forma, está a tesoura. Para mim não tem esses negócios de... Eu não sou uma pessoa, como é que se diz? Supersticiosa. Comigo não tem superstição. Comigo Deus é dono de tudo. Ele que comanda, demanda e faz. Tá certo, irmãos? Então para com esse negócio de espada de São Jorge do lado da porta, com tal planta para tirar fluido. Isso é coisa de batuqueiro, de feiticeiro, de agoreiro, de idólatra. Isso não é coisa de crente. O crente espiritual, o crente fiel, não tem nada como regra, como dogma, como amuleto, nada. Não existe pé de coelho, nem folha de trevo, não existe nada, irmãos. Deus é fiel. Isso é tudo obra do diabo. Vamos à frente. Então, no ano 998 foi estabelecido o dia de finados, quando todas as paróquias e fiéis deveriam reverenciar os mortos com missas e rezas. Neste mesmo ano foi criado a quaresma. Então a quaresma, o finado, nada mais nada é do que rezar por morto. Isso é uma doutrina espírita. Como que nós vamos entrar em um sistema necromântico, uma necromancia? Que nós vamos querer estar trabalhando através de corpos mortos ou rezando por mortos? Morto está morto. Morto não responde nada. O único que responde a alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Tá certo? Então, vai por mim. Se estiver aqui no cemitério, procura nem ir em dia de finados. Porque é só um tumulto lá, só gente lá, só idólatra.
vá num dia especial seu lá, limpe o túmulo do seu familiar, deixe tudo organizadinho e volta para casa, e o dia que você quiser ir, você vá. Se você quiser ir 2, 3 vezes por ano, vai. Não existe regra estabelecida na Bíblia que diga que não tem que ir lá olhar o cemitério. Onde é que está escrito que não pode ir lá olhar o cemitério? Que tem crente que não, morreu. Morreu, mas era teu pai, era tua mãe, tem que ir lá olhar, organizar o túmulozinho, tudo certinho. Então o melhor conselho eu estou te dando. Então você deve ir, mas você tem que escolher o melhor momento para você ir. Não tem que fazer no dia que todo mundo faz, porque é uma regra estabelecida na doutrina. Isso é dogma, isso não é doutrina. No ano 1000 foi estabelecido o cânon da missa. O cânon da missa. No ano 1000. Aí já teve os próprios manuscritos da missa. Vamos à frente, meus irmãos. No ano 1074, o Papa Gregório VII proíbe o casamento dos papas, estabelecendo o celibato. Aí entrou essa doutrina do celibatário. Essa doutrina aqui é tão diabólica, e esses padres católicos vão ficar enlouquecidos, vão querer defender. Isso aqui é tão diabólico, eu vou dizer para vocês, ouvir de bom som, que isso aqui trouxe a pedofilia para dentro da Igreja Católica. Padres se aproveitando de coroinha, freiras fornicando escondido com o padre, crianças jogadas no tanque lá na Basílica de São Pedro, lá em Roma. Isso é provado. Foi encontrado centenas de corpos de nenês que foram jogados dentro daquele tanque lá. Então entenda uma coisa, isso aqui gera fornicação, porque o padre não é casado, nem a freira é casada, então não é adultério. Entenda aí a Bíblia. Isso gera fornicação do padre com as freiras, porque as freiras ficam enlouquecidas no desejo sexual que qualquer ser humano tem, é normal, e o padre também. E o que eles vão ter que fazer? São humanos. A igreja instituiu uma regra diabólica, vai ferir tanto o padre como a freira, e eles vão ter que fazer alguma coisa, porque o corpo humano de um lugar ou outro tem que sair digamos que as suas emoções, as suas descargas sexuais têm que sair. Então eles vão acabar quebrando as regras da própria igreja, porque é uma regra de igreja, não é de Deus. Porque, na verdade, o Papa devia liberar para esses católicos sofridos casar. Porque o casamento é bíblico, e a Igreja Católica foi contra o casamento dos seus líderes eclesiásticos. Então, vai gerar o quê? Aproveitamento com meninos, pedofilias e fornicação entre padres e freiras, que já é confirmada a nível mundial, não de hoje, já de séculos. Tá certo? Então por que você está dizendo, irmão Levi? Porque o padre vai vir com aquela teologia dele exacerbada, provar que não, que o celibato é uma doutrina certa, a Bíblia não é não. E vai querer falar de Paulo. Paulo foi um sentimento dele. Nunca esteve na Bíblia escrito que Paulo e todos os homens de Deus têm que ficar sozinho. De forma alguma. Pedro é o pai da igreja primitiva. Pedro é o bispo, pastor, primaz da igreja primitiva. Bispo, presbítero e pastor tem a mesma autenticidade. Para alguém que perguntou no rodapé do vídeo um dia e não entendeu, ficou falando para mim, me questionando, nunca falei que pastor era mais que presbítero, ou presbítero mais que pastor, e uma pessoa aí no rodapé do vídeo comentando asneira, que eu tinha falado. Bispo e pastor, na autoridade da Bíblia, tem o mesmo ministério, só que na ordenação vai de auxiliar a pastor. Não sei se agora conseguiram entender. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Aonde que está escrito que o responsável da igreja primitiva, que era Pedro, que era o bispo da igreja, Jesus deixou Pedro tocou a igreja, que era para doutrinar a igreja. Ele era casado, Jesus foi e curou a sogra de Pedro. Jesus curou, tinha uma febre. Pedro era casado. Nos predicados do obreiro cristão, a Bíblia diz que convém que o presbítero seja marido de uma só mulher, sóbrio, de bom testemunho, cordial, dispenseiro dos mistérios de Deus, e um monte mais de predicados que não me vem na mente agora. Convém que o diácono seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Vocês entenderam? Então, como que a Bíblia vai se contradizer? Então aqui está a católica colocando uma regra sobre os seus líderes. Então isso vai gerar problemas. Por isso que nos Estados Unidos da América nunca se viu falar de tantos casos de pedofilias intermináveis, entenderam? Porque a pedofilia, na verdade, é coisa de coisas de pessoas, não só de má índole, mas também de pessoas que estão vivendo dentro do sistema. Não vê os espíritas aí, esses grandes líderes, o João de Deus e tantos outros, tudo na pedofilia. Tem até pastor agora
endemoniado que está entrando em pedofilia. Quer dizer, o diabo tem que destruir com a autenticidade da verdadeira igreja. Até pastor envergonhando o nome do evangelho. Porque hoje em dia, bom, não se ilude, nem todo mundo é pastor. Tem gente que se diz pastor, mas não é pastor. Hoje em dia qualquer um é pastor. Fez aí um estudinho, pegou um livrinho e já é pastor. Que pastor? Vocês têm que aprender a reconhecer os verdadeiros pastores, que dentro da igreja evangélica também está aparecendo gente para manchar o nome do evangelho. A Globo não fez uma matéria do endoidecido lá para o norte, que entendeu que o livro de Osés estava dizendo que tinha que pegar as mulheres e adulterar, tinha que adulterar com ela. Aí vai o jornal, enfim, o jornal da Globo lá, e vai lá o jornalista entrevistar o rapaz lá, o dito pastor, o pedreiro lá, e as próprias mulheres da igreja entendendo que ele estava certo e se entregando a ele. Quer dizer, onde que isso é pastor? Mas a Globo foi lá para envergonhar o evangelho, que uma vez que ela disse que isso aí é pastor, todo mundo vai achar que pastor é tudo igual àquilo aí. Pastor é pastor, não é pastel. Pastor tem vida no altar, tem família, tem Bíblia. Pastor, ele mortificou os seus desejos na cruz. Ele está no corpo de carne, ele sente desejo, mas ele vai para a cruz, ele esmaga na cruz e crava na cruz para não dar escândalo à verdadeira igreja. Isso é pastor. O resto não é pastor, o resto é pastel. Se a Bíblia manda orar e buscar Deus e consagrar para vencer o pecado, por que eles não fazem isso? Ou achou que era fácil vencer o pecado? Se fosse fácil, José não teria fugido e deixado a capa nas mãos da mulher de Potifar, meus irmãos. Se fosse fácil, o Daniel e o Ananias e o Misael e o Azarias não tinham sofrido naquela Babilônia para se manter íntegros. Tito era um cooperador de Paulo íntegro, Timóteo era um jovem íntegro. Então ser pastor não é assim, não. Vamos à frente para ganharmos tempo. Então, no ano 1074, o Papa Gregório VII proíbe o casamento dos papas, estabelecendo o celibato. No ano seguinte, todos os padres casados se divorciaram. E aí gerou o divórcio em massa. Quer dizer, além de o celibato não ser uma doutrina, quebraram com o casamento verdadeiro dos outros e fizeram os outros se divorciar. Quer dizer, não é intermináveis aberrações dessa dita igreja verdadeira. Já viu todo mundo dizer? Ou a única igreja é a católica é a primeira igreja, a igreja verdadeira é a católica. O resto, tudo de vocês são heresias, não conhecem a Bíblia nem a história da igreja e tem que falar essas coisas, dessas tamanhas aberrações. No ano 1095, o Papa introduz a prática das indulgências plenárias. Lembra das indulgências, que eu não vou falar aqui porque é longa? Lembra das indulgências que eram cobradas? Pois então, aqui em 1095. No ano 1115, a confissão auricular é transformada em artigo de fé. Aquela confissão agora é um artigo de fé, tem que fazer. No ano 1125 surge a ideia da Imaculada Conceição de Maria, ideia esta criada pelos cônegos de Lyon. Os cônegos de Lyon criaram essa confissão aí, essa ideia da Imaculada Conceição da Maria, Maria como Imaculada, sem mancha, sem pecado. Bom, se criaram isso, aí não ficou difícil também criar uma imagem para ela. As coisas foram ganhando caminho. No ano 1160, o Papa estabelece como dogma e regra de fé os 7 sacramentos, aqueles que eu falei antes. Em 1186 surge um dos maiores absurdos da Igreja Católica Romana. Foi a Santa Inquisição, estabelecida pelo Concílio de Verona, na Itália, chefiada por São Domingos. Aqui vocês sabem a Inquisição, né? As máquinas da Inquisição. Bom, aí só sobre as máquinas da Inquisição tinha que dar um estudo. Porque aí tinha máquina que cortava, serrava, outras estraçalhava, outras dobravam de costa em formas de rondôneas, e as outras esticavam, as outras furavam, outras queimavam a língua, outras furavam os olhos com ferro quente. Bom, aí é interminável, outros passavam pelo fogo. Meus irmãos, é interminável o que essa igreja fez com o ser humano na face da terra. Você não tem ideia do que essa igreja católica já fez com o ser humano ao longo da história dessa igreja. E essa igreja hoje, se ela pudesse massacrar e matar todo mundo, ela fazia. Aqui estamos vivendo um sistema globalizado e hoje os presidentes pensam de outra forma e Deus fez o mundo transcorrer de uma forma diferente. Mas se eles pudessem, eles massacram com as outras igrejas, eles matam. Você já viu o juramento de um jesuíta? É para extirpar, arrancar a língua dos hereges, é para pelear pela igreja e defender a Santa Igreja até a morte. É para doar a vida em favor da igreja. Se tiver que matar, extirpar, esquartejar, destruir, eles fazem. Isso é o juramento de um jesuíta.
E não esqueça que o Papa Francisco, aqui da Argentina, que hoje está no comando da Igreja Católica, é um jesuíta. Vamos além. No ano 1190, a indulgência é definitivamente regulamentada, a cobrança das indulgências. No ano 1215 aparece pela primeira vez o dogma da transubstanciação, o qual é transformado em artigo de fé. Também ocorreu o quarto concílio de Latrão, que transformou a confissão auricular em doutrina. Foi realizada em Roma. Vamos para o final, irmãos, para o vídeo não ficar longo, já a terceira parte. No ano de 1226, começa a prática de elevação da hóstia durante a liturgia. 26 anos antes surgiu a adoração à hóstia. 26 anos antes surgiu a adoração à hóstia e agora no ano de 1226 começa a prática de elevação da hóstia durante a liturgia. Quer dizer, tira a ceia e coloca a hóstia. Vocês entenderam? Irmãos, não posso explanar cada fala dessa síntese aqui cronológica, porque aí nós vamos ficar aqui muito tempo, tá certo? No ano 1229 acontece ou realiza-se o concílio de Tolosa. Neste concílio a igreja proibiu a leitura da Bíblia para os leigos. Aqui, ó, no ano de 1229 a Igreja Católica proíbe a leitura para os leigos e automaticamente vai tirando a leitura da Bíblia de cena. E aí eles começam a introduzir só bula papal. Vocês entenderam? Assim, acusando as pessoas de leigo, eles tiram a leitura da Bíblia de dentro da Igreja Católica. Isso foi em 1229, realizado no Concílio de Tolosa. No ano de 1303, a Igreja Católica Romana proclama-se a única e verdadeira igreja e que somente nela o homem encontra salvação. E aí consumou o ato de seita sem revogar. Aqui não dá para revogar mais. Aí ela coloca como regra estabelecida em doutrina deles e dogma deles que o único lugar onde alguém pode ser salvo é na própria Igreja Católica. Eu vou ler de novo para vocês perceber que eu não estou brincando. No ano de 1303, a Igreja Católica Romana proclama-se a única e verdadeira igreja e que somente nela o homem encontra a salvação. A salvação não está presa a uma igreja, a uma placa de igreja. A salvação está presa a uma seita pseudo-cristã oriental ou secreta e oculta. A salvação está na pessoa bendita de Cristo, que é o único caminho que pode religar a religião verdadeira, Jesus Cristo, que pode ligar o homem a Deus, o caminho que leva o homem a Deus, e não a Igreja Católica. No ano de 1317, o Papa João XXII ordena aos fiéis a oração da Ave Maria. Meu Deus, agora tem que orar a Ave Maria, orar, digamos, no sentido da Maria. Orar para Maria. Não é mais... Eles vão tirando tudo, descentralizando de Cristo, vão levando para santos e para Maria e para qualquer outra articulação, menos para Jesus. No ano 1414 ficou definido que a hóstia deveria ser o único elemento utilizado nas missas, e o cálice ficou restrito ao sacerdote e o pão foi extinto. Extinguiram o pão, criaram a hóstia, não deram mais o cálice para os membros e o cálice ficou restrito somente ao sacerdote. E quero dizer com isso que o padre vai ministrar a ceia, ele vai mostrar o cálice, vai tomar e ninguém mais participa da ceia. Só o clero da Igreja Católica participa e com aquela hóstia e acabou a ceia. A ceia é tirada de dentro da igreja. Vocês entenderam? No ano de 1562, a missa é declarada propiciatória, quer dizer, ela faz propiciação pelos pecados. Tá certo? Com poderes para perdoar pecados, confirma-se o culto dos santos. E confirma também o culto dos santos. Quer dizer, hoje em dia você faz missa de sétimo dia, missa de um ano, a missa que você quiser. Você vai lá e paga a missa e eles fazem a missa que você quiser. Quer dizer, a missa vai entrar com propiciação. Como é que eu vou dizer assim? Eliminar o pecado. Vocês entenderam? Vai ser uma propiciação pelos pecados. Vai expiar os pecados. A palavra correta seria essa. No ano de 1563, volta a se reunir o concílio em Trento e confirma a doutrina do purgatório. Aqui em
1563, confirmada a doutrina do purgatório. Aqui, claro, a igreja passou por uma cisão, Lutero terminou, desfacelou a igreja católica, eles precisavam criar um meio para voltar a enriquecer de novo. Exemplo aqui com a doutrina do purgatório, aqui logo depois que Lutero se distinguiu de lá e eles tiveram que dar liberdade para o povo cristão cultuar da onde saiu a igreja luterana, tá certo? Em 1573, a Bíblia sofre outro ataque da Igreja Católica, ao qual lhe acrescenta os livros apócrifos ao deuterocanônico, tá certo? No ano 1654, define-se o dogma da concepção de Maria. Aqui é a concepção, digamos que Maria, a forma que Maria foi concebida. No ano de 1864 é declarada a autoridade papal sobre toda a igreja através de um concílio realizado no Vaticano. Então, em 1864, o Papa se tornou autoridade mundial e papal. Tá certo? No ano 1870, o Papa declara-se infalível. No ano 1870, o Papa se declarou infalível. Agora é o seguinte, eu estou aqui, eu é que sou o cara, eu que falo e acabou. E o que eu falar tem que ser seguido. Impor o goela abaixo, isso é coisa de seita oculta, secreta. Quem manda sou eu, a minha palavra não falha e daqui vai sair a palavra, vocês vão ter que obedecer na marra. Engolir goela abaixo, gostando ou não, vocês vão ter que receber tudo daqui. Então se tornou infalível, tá certo? E no ano de 1950, a igreja transforma em artigo de fé a Assunção de Maria. Bom, no ano de 1950 foi a maior aberração daí. Daí a Maria se tornou ascendida ao céu. Ela ascendeu ao céu como Jesus Cristo. Bom, e agora não precisa mais nada, porque se Maria já ascendeu ao céu, agora a Maria tem poder igual a Cristo e a Maria eterna na Igreja Católica é mais adorada do que Cristo. Queridos e amados irmãos, eu espero que eu possa ter ajudado a todos vocês com essas 3 partes desse estudo maravilhoso sobre o catolicismo romano, sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem muitas coisas para vocês pesquisar, muitas coisas que eu falei vai levar vocês a pesquisas e muitas coisas que eu falei vocês podem comentar se vocês passaram alguma dificuldade, o que vocês acham, tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray, até o próximo vídeo, próximo assunto, que Deus te abençoe. E não esqueça de deixar os likes, compartilhar, comentar e acionar o sino das notificações. Fique em Cristo, irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos.